ser melhores, entre provas e conquistas, progredimos como ser, em cada circunstância, aprendemos novas lições. O saber... Vamos dar início. Boa noite a todos. Meu nome é Rodolfo. Acho que alguns de vocês já me conhecem. Hoje nós estamos com uma proposta diferente, né? A gente está fazendo uma visita virtual à Mocidade do Cultivadores, né? Nossa casa aqui co-irmã do Amor ao Próximo. E aí a gente está juntando as duas mocidades para conversar um pouquinho sobre espiritismo, ciência e história. E aí, explicando para vocês a dinâmica, o Fábio vai iniciar a parte em relação à questão da história, e depois a Priscila, também a nossa convidada, Priscila do Amaral, está aqui no cantinho. Ela é doutoranda na História da Ciência, então ela vai trazer para a gente uma perspectiva da questão da ciência, e aí vai falar sobre a questão da união, né, da religião com a ciência, né, e se é possível ter uma aliança, né? É basicamente isso. Antes da gente passar para as apresentações, vamos fazer a leitura da nossa página, a gente faz a prece, e aí depois a gente se apresenta formalmente. Pode ser? Yuri falando o que faz. Eu escutei Yuri? daqui, gente, uma mediunidade. Eu também escutei o Yuri. Yuri, você foi escolhido então aí por livre e espontânea pressão. Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura aqui da página e aí depois o Yuri faz a prece. Pode ser? Bem. Então vamos lá. Vamos fazer a leitura do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Capítulo 79. Transforma as tuas horas num rosário de bênçãos, aproveitando-as com sabedoria, no trabalho edificante. Formarás um patrimônio de felicidade, o qual não podes imaginar. Desperdiçando-as, não conseguirás recuperá-la. A hora que passa não retorna, qual a água que corre sobre a ponte. A eternidade é feita de segundos, e o tempo medido pelas horas é a concessão de Deus para te proporcionar bem-estar. Trabalha sem desânimo e acumula as tuas horas de ação benéfica. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão e amado Mestre, eu agradeço por mais esse dia aqui na Terra, agradeço pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa saúde, pela oportunidade de estudo. Peço ajuda pelos desabrigados, pelos doentes, pelos profissionais de saúde e pelos que demais precisam. Assim seja. Então, estamos todos aqui. Vamos para o nosso momento de apresentação. Boa noite, pessoal. Eu sou Priscila, do Grupo Espírita Discípulos de Joana d'Arc, de Saracuá, de Caxias. Sou educadora também, acabei de dar a evangelização lá e estou aqui, olha só. Que coisas que a tecnologia nos proporcionam, né? E aí estou muito animada aí com essa oportunidade, agradecer ao Rodolfo, a Mari pelo convite, né? Oportunidade aí de trabalho. Estou animada. Espero que a gente troque muito hoje. Cresça muito aí. Eu sou a Mariana, do Amor ao Próximo. Estou na coordenação da Mocidade junto com o Rodolfo. Queria dizer que a gente está super feliz de estar conseguindo fazer esse encontro hoje, mesmo que de forma virtual. Quando isso tudo passar, a gente faz de forma física para poder dar aquele abraço. Mas vai ser muito bom a gente poder ter essa conversa, né? Tornar o nosso tempo nesses dias que estão tão conturbados um pouquinho mais agradável, de uma forma de estarmos juntos, tá bom? Um beijo para todos. Oi, gente, eu sou o Ítalo, da Mocidade do Centro Espírita Amor ao Próximo. É para falar mais o quê? É só se apresentar, mas se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, só isso. Vou falando pela minha ordem. Fábio. Boa noite a todos. Meu nome é Fábio.
Eu sou um dos coordenadores da mocidade do Grupo Espírita Cultivadores do Evangelho. E é muito bom estar junto aqui. Boa noite, meu nome é Yuri e eu sou um dos membros da mocidade do Centro Espírita Cultivadores do Evangelho. Maravilha. Oi, meu nome é Ives, eu vim do Centro Espírita Cultivadores do Evangelho. Maravilha. Eu sou o Gustavo, do Centro Espírita Cultivadores do Evangelho. E é isso. Guilherme. Eu sou o Guilherme e eu sou do Cultivadores. Show. Sofia. Eu sou a Sofia do Amor ao Próximo. Rafael. Olá, boa noite. Sou Rafael. Rafael é nosso amigo lá do Amor ao Próximo também. Então vamos iniciar nosso estudo. A gente vai falar hoje sobre espiritismo, né? História e a ciência. Vamos ver se o assunto fica bem divertido para a gente poder... o Lenovo falou aqui, não está conseguindo ouvir nada. Eu vou entrar em contato. Então é isso, gente. Vamos começar. Fábio, você inicia nosso estudo aí? Gente, tô adorando isso, é muita modernidade, arrasou. Vamos lá. Então, eu já falei para vocês, né, que a história é a ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo. Uhum. Nós olhamos a história e observamos que a humanidade evolui. Embora é um clichê, né, todos falarem que que o homem anda para trás. Enquanto a gente ouve falar aí, ninguém evolui, as pessoas não evoluem, a sociedade está andando para trás, antigamente era melhor. Então, nós vamos observar que não é assim. E nós observamos também que a história é dividida em períodos. Aí eu apresento aqui a linha do tempo, que é a pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Essa linha histórica pode sofrer mudanças, né, de acordo com o período, né, que o historiador queira abordar, mas tradicionalmente é assim. E para mudar de um período para o outro, é necessário um fato marcante, né? Um fato Eu estou ouvindo dois Fábios. Um fato histórico. Tá me ouvindo? Para passar da pré-história para a Idade Antiga, foi o surgimento da escrita, 4.000 anos antes de Cristo. Para a história dar um salto da Idade Antiga para a Idade Média, foi em 476 anos da era cristã, que foi a queda do Império Romano do Ocidente. E para sair da Idade Média para a Idade Moderna, foi em 1453 a tomada de Constantinopla pelos turcos. E para sair da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, foi a Revolução Francesa, em 1789. Então, nós observamos, né, que a história ela vai ocorrendo, né, e sempre tem fatos que vão marcando uma era da outra. E nós observamos também que na pré-história, que é 3 milhões de anos antes de Cristo a 4.000 anos antes de Cristo, quando a gente fala nós, né, nós como princípio espiritual, né, como espíritos, nós habitamos a Terra como seres da caverna, né, os hominídeos, né. Então, tiveram 3 grandes períodos, né, que foi o período paleolítico, o período neolítico e a idade dos metais. O período paleolítico, os homens da caverna eles eram nômades, viviam da caça, da pesca, né, da coleta. Então eles ficavam mudando de local. Eles iam para perto de rio para ter a água, né, para ter o peixe, e para perto onde tinha o alimento para ele catar. Aí no período neolítico, com o desenvolvimento da agricultura,
ele passou por sedentarismo, né? Hoje a gente fala sedentário, né? A gente tem uma visão do cara que só fica no sofá, né? Parado. Mas o sedentarismo, historicamente, é quando a gente se fixa a um local, a uma região. Então, com o desenvolvimento da agricultura, o homem passou a fixar uma região e passou a desenvolver mais, né? Aí depois veio a idade dos metais, que foi a fabricação de utensílios. Então, a gente observa aqui como que o homem vai evoluindo, né? Então, esse período aqui, ó, por não vivermos em um local fixo, olha quanto tempo levou para o desenvolvimento, né? De 3 milhões de anos antes de Cristo até 4.000 anos antes de Cristo para chegar à idade dos metais. Aí chegamos na história antiga, né? Eu abordei lá, né? A história antiga, quando o homem desenvolveu a escrita, né? Aí saltou, né, para a idade antiga, de 4.000 anos antes de Cristo a 476. Os fatos históricos são o desenvolvimento da escrita, né? Por isso que o homem alçou uma nova era, né? E teve as civilizações. Um fato interessante que eu até anotei aqui, que o homem, ele vivendo em sociedade, a gente pega todo o recorte do período histórico. O período que o homem vive em cidade representa 0,02% desse período todo. Então, a nossa vida em sociedade, né, em cidades, desculpa, nossa vida em cidades é muito pequena, muito curta em relação ao recorte histórico. Então, pegando todo recorte histórico, né, que está lá, né, desde 3 milhões de anos até aqui, né, que o homem começou a desenvolver as primeiras civilizações, né, mais evoluídas, né, com o aparecimento da escrita. Aí nós temos a civilização do Egito, né, os gregos, depois vieram os romanos, aí foram divididos os impérios, né, do Oriente e do Ocidente. Então, isso tudo o homem foi dando saltos maiores de evolução. Foi o desenvolvimento também do direito, né, das leis. Aí aqui tem um exemplo, né, do Código de Hammurabi, né, que foi a primeira lei, né, um trecho, né, foi colocado na entrada da cidade, numa pedra, né. Aí estava escrito lá, ó: se um homem bater em seu pai, terá as mãos cortadas. Se um homem furar o olho de um homem livre, ser-lhe-á furado o olho. Se um médico tratar o ferida grave de um homem com punção de bronze e ele morrer, terá as mãos decepadas. Se um arquiteto construir uma casa e essa casa não for bastante sólida e a casa cair, matando o dono, esse arquiteto é passível de morte. Se for o filho do dono da casa que morrer, o filho do arquiteto também será morto. Então, o olho por olho, dente por dente, né? A gente fala, nossa, que absurdo, que lei é essa? Era pior, né? Não tinha uma balança de igualdade, né? Pelo menos aqui apontou igualdade, né? O que eu faço, eu recebo. Né? Antigamente, cometia um delito, o cara ia lá e matava a família toda, porque não tinha regra, não tinha. Aí começou, como vivendo em sociedade, a gente começou a ter umas regras. Fábio. Oi. Só uma coisinha interessante. Volta lá rapidinho no Código de Hammurabi, que são algumas observações que a gente, pelo menos assim, acha interessante a gente comentar. Dentro do código, ele tem uma restrição, que ele fala, ó, se um homem furar o olho de um homem livre, ser-lhe-á furado o olho.
O que significa isso? Se você tivesse um escravo e você furasse o olho do escravo, ninguém iria furar seu olho, porque o escravo ele não tinha o mesmo valor social que você. Então, você só receberia na pele se você fizesse com alguém do mesmo nível social ou do mesmo nível econômico que o seu. Se você pegasse alguém, uma mulher, uma criança, e você cometesse qualquer ato de injustiça, mas se fosse um escravo, você não sofreria nenhuma consequência. Então, muita gente usa o Código de Hammurabi como se fosse uma lei justa. E não é justo. A partir do momento que ele faz distinção. Opa, se você é escravo, ninguém quer saber da sua dor. Ah, você é um camarada que não é escravo, então a gente vai fazer o coleguinha sofrer igual também. Então, é uma observação que uma vez eu tinha visto e eu tinha achado isso muito interessante. Ela não é uma lei justa. não é uma lei justa, né? Mas é uma lei que começou a trazer a humanidade para ser menos tirana, né? Isso. Porque antes dessas regras, né, não tinha o balanço, ou pelo menos entre os iguais, né? O escravo realmente na história eles demoraram mais, né, a chegar à questão de iguais, né? A humanidade ela sempre lidou, né, com essa questão de escravizar o mais fraco, né, o diferente. Isso. E ao longo da história a gente viu que o ser humano foi aprendendo com isso, né? E nós, como somos espíritas, nós sabemos, né? Você é escravocrata. Isso aí. Abusa do vai escravo. lá, querido, desculpa, na vai outra, lá. Na outra encarnação você vai ser o quê? Escravo, né? Isso e vai aí. sofrer as mesmas consequências. E nesse período, né, a gente destaca a primeira revelação do Decálogo, né, que foi Moisés. Aí tem aqui os dados de Moisés, né? Engraçado que historicamente isso na própria história diz que ele viveu 120 anos. Uma longevidade incrível, né? Então aí começou a primeira revelação. Trouxe o Moisés, além dele ter vivido no Egito, né? O nome dele quer dizer trazido, tirado das águas, né? Ele foi criado, né, como um membro do Egito, né, como um egípcio, mas ele era o povo, ele que levou o povo, né, libertou o povo da escravidão e fez a tradicional, né, aquela viagem, né? Então, Moisés, pontuado aí, depois a gente comenta mais. E, dando um salto também que faz parte dessa era, a segunda revelação, que foi Jesus, que trouxe já a lei do amor, a lei da igualdade. Então, Jesus foi tão importante que até mesmo a história, né, é dividida em antes e depois de Cristo. Então, depois a gente comenta mais. E nós temos aqui a Idade Média. A Idade Média, né, ela foi considerada a Idade das Trevas, né, que foi de 466 a 1453. O que caracterizou a Idade Média? Que foi, ela ruiu, ela começou, né, com a queda do Império Romano, e nesse período foi o período que a gente ouve os contos de fada, né, os reis, as rainhas, os príncipes, as princesas. Esse daqui foi o período dos reis, das rainhas, dos príncipes, dos reinados. E nesse período, eu até vendo uma série, né,
do tempo do reinado, a gente observa que às vezes a gente tem uma visão de que eles eram felizes, né? A vida era tranquila. Não, era uma vida, ninguém confiava em ninguém, né? O rei, ele tinha um conjunto de pessoas em torno dele, né? Se ele fosse beber uma água, tinha um cara, um membro, né? Um escravo, que bebia água antes para ver se ela estava envenenada, porque era comum um envenenar o outro, um querer eliminar o outro para poder, por vontade de poder, né? E os casamentos eram todos arranjados. Era por questões materiais, de unir famílias, unir riquezas. Então, esse período foi um período muito triste, né, nas questões das relações humanas. E nós chegamos aqui na Idade Moderna, que foi de 1453 a 1789, que é considerada, né, a idade, foi a história moderna, né, apresentada pelos períodos. Aí nós temos aqui o renascimento do comércio, as grandes navegações. Aqui, olha só, até aqui o Brasil não existia. Existia, né? Mas era dos índios. O Brasil como nação ainda não existia, não tinha sido descoberto. A gente fala assim, o Brasil é um país novo. Realmente, o Brasil é um país jovem. A gente observa quanto tempo para trás de história da humanidade teve até chegar agora no descobrimento do Brasil. E nesse período nós destacamos, vou mostrar para vocês aqui, ó, era um período de reis absolutista, foi o desenvolvimento da imprensa, expansão marítima, né, com as grandes descobertas, né, dos grandes mundos, reforma protestante, né, Martim Lutero, ele fez a reforma, né, com relação à Igreja Católica, né? Teve o mercantilismo, o renascimento e também o desenvolvimento de armas, né? Vamos continuando. Aí nós temos agora a nossa idade contemporânea, que nós temos as guerras napoleônicas, que eu queria destacar o seguinte, ó. A França, nesse período aqui, a França de Kardec foi um dos maiores palcos de revoluções da humanidade. Começou com eu vou dar uns pontos aqui, a Revolução Francesa, que são a Revolução Francesa, ela trouxe a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, o iluminismo. O que trouxe essas revoluções? Olha o que é. Voto, fim da escravidão, educação pública e gratuita. E com essas conquistas, né, da Revolução Francesa, quando veio Napoleão, isso foi por volta de 1700, né, e 89, né, por volta. Com a vinda de Napoleão ele tentou depois reestabelecer o absolutismo. Só que a sociedade não aceitou mais. O homem, os franceses, né, o europeu, né, ele tomou gostinho, né, da liberdade, tomou contato com a lei mais igual para todos, e eles passaram a buscar cada vez mais direitos. Aí eles buscaram o fim do absolutismo e dos privilégios
leis universais, democracia, justiça, Estado laico, separação da política da religião. Então, a gente observa que o homem ele começou a ter uma série de demanda ao longo da história. E culminou, né, aqui no século XIX, fim do século XVIII, né, e o século XIX em diante, com a busca das liberdades, né? Aí nós observamos aqui que nesse século, né, no século XIX, no século de Kardec, olha só quanta coisa teve de importante, ó. Inclusive, aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Kardec foi a terceira revelação em 18 de abril de 1857. Então, ele viveu esse período. E a doutrina espírita, ela traz essa questão da união da ciência com a religião, né? A doutrina espírita, ela diz que a ciência e religião não são antagônicas, elas se completam. Então, Kardec ele teve essa missão de trazer, né, de codificar a doutrina espírita nesse século. Esse século de grandes transformações, né? Eu destaco também aqui, ó, foi um século de várias revoluções, tentaram restabelecer o antigo regime, depois, né, eles tentaram e com isso não conseguiram, aí culminou com uma série de revoltas. E quando Kardec estava codificando a doutrina espírita, estava ocorrendo a Primavera dos Povos. Depois, se vocês quiserem olhar na internet, no ano de 1848, a Primavera dos Povos, que foi uma grande levante na França em busca das liberdades, né? Democracia, justiça, Estado laico. E o Kardec, no início, ele teve passa até no filme, né? Ele dando aula, aí veio um membro da igreja, né? Querendo intrometendo, né, na aula dele. Então, embora a Revolução Francesa já tivesse pregado isso, ainda tinha uma resistência da igreja, dos privilegiados da sociedade, né? Querendo a volta do absolutismo, a volta dos privilégios, mas o povo, né, não aceitou. Por isso que teve a Primavera dos Povos. Então, nós observamos que a doutrina espírita ela veio junto, né, com uma série de transformações da humanidade. Então, foi bem simples, né, que eu trouxe para vocês, foi essa linha do tempo, né? Espero que a gente tenha, né, observado, né, como que a humanidade vem evoluindo, como que nossa sociedade, né, evoluiu e nós vamos evoluir ainda mais. E a história, né, ela nos mostra isso, né? Então, a gente observa, né, que no decorrer, né, da idade contemporânea, da era contemporânea, que é os nossos dias, que é da Revolução Francesa para cá, a gente tem outros problemas que ocorreram, né? Foi as guerras, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra. Teve também, junto com isso, uma grande evolução tecnológica, né? Tivemos a Revolução Industrial, tivemos a luta dos trabalhadores por direitos de melhores condições de vida, né? Melhores condições de trabalho, leis trabalhistas, né?
condições de melhoria. E hoje nós estamos vivendo um momento em que essas demandas estão fazendo parte da sociedade, mas nós estamos numa bifurcação que o ser humano ele tem que reajustar de novo, que é trabalhar, né, como um chinês, né? Nós estamos nessa semana, né? Onde a gente trabalha como um chinês, né? Que é trabalhar muito e ganhar pouco, ou a gente a sociedade, né, se rearranja, né, e refortaleça, né, as condições de trabalho, e com isso, né, ao invés da gente trabalhar igual um chinês, o chinês passa a trabalhar igual a nós, né, 8 horas de trabalho, nessa questão, né, mais justa, né, porque nós não somos relógio, né, para trabalhar direto, né, até o relógio tem que botar a pilhazinha lá, né, que ele para de funcionar. Então é isso, gente. O Fábio estava comentando aqui, gente, e aí eu lembrei de uma coisa, duas coisas importantes. Vocês veem como que são as coisas. Depois que a gente teve a Revolução Francesa, a Revolução Francesa, ela deu fim a uma monarquia, né? Cai o Rei Sol, mas em compensação, o primeiro sistema que nasce pós-Revolução Francesa não é a república como a gente imagina e vivencia hoje, o Estado democrático de direito. A gente tem, na verdade, a ascensão de Napoleão, que se torna pior do que um rei. Ele chega a situação de ter o título de imperador, né? Depois... na realidade, Napoleão ele queria a volta, né, do absolutismo, né? Isso. E aí, o que acontece? Qual é o grande... alguns historiadores falam, né, a questão da Revolução Francesa, é que, na verdade, você só tem a mudança de poder da mão, que sai da mão da nobreza, que eram pessoas que tinham o famoso sangue azul, mas não tinha dinheiro. E, já com a Revolução Francesa, você tem a ascensão dos grupos que seriam o que a gente entende como uma burguesia. Então, eram os comerciantes, eram os empresários, né? As pessoas intelectualizadas. Então, você tem uma mudança do poder. O poder sai da mão da pessoa que acha que tem um poder apenas por uma questão divina e passa para a mão de grupos de pessoas que tinham dinheiro, quer dizer, que tinham feito fortuna. Mas o processo de opressão ao povo continua. Napoleão fez perseguição política, Napoleão tinha a questão do Estado laico. Isso era um ideal da Revolução Francesa, mas isso depois acaba sendo esquecido. Então, a gente precisa, às vezes, ter muito cuidado, isso assim, dentro do nosso sistema político. A gente vê muitos messias. Isso sempre existiu, sempre vai existir. A pessoa que fala que vai fazer, que vai acontecer. E aí você vê que a história, ela sempre se repete nesses pontos. Porque o ser humano, nós somos espíritos, né, ainda muito falhos. E aí a gente permite que esse tipo de situação entre num looping de repetição, e aí você não vê, de fato, uma melhoria para o povo, mais condições de saúde, segurança, lá. E aí é o que o Fábio falou. A gente fala muito... hoje a gente vê as pessoas falando muito a questão da produtividade, né? O Brasil é um país pouco produtivo. A gente tem que ter uma produtividade igual a chinesa, igual dos países asiáticos. A gente não vê os outros países com nível de produtividade considerando o bem-estar social. A gente não pode ter uma nação que utiliza a escravidão como forma de geração de riqueza. Então, nós espíritas, a gente tem que ter muito cuidado com isso, a questão da justiça social, porque não adianta um só ganhar, né? Todos têm que ganhar. E nós também, como consumidores, né, como membros, né, como partes da sociedade,
observar, às vezes, a gente gosta de comprar coisa barata, né? Mas aquele barato ali, né? Aquela camisa que hoje é vendida por X, 3X, foi fabricado lá no país tal, por mão de obra escrava, por centavos. Então, essa é uma questão que cabe a nós, como sociedade, combater esse tipo de absurdo, né, que tem em relação a esse tipo de exploração, né? Eu fui pesquisar aqui, já que você citou de Napoleão, o Rodolfo também estava puxando, aí me remeteu na memória algo, eu fui aqui na internet rapidinho, uma curiosidade que é bacana pra gente, é que no livro A Caminho da Luz tem um capítulo, né, numa partezinha que fala de Napoleão Bonaparte, e conta aqui, eu vou ler só um pedacinho para vocês, de um encontro na espiritualidade, Napoleão já reencarnado, em que estavam reunidos uma cúpula de espíritos responsáveis por administrar materialmente aquele século, né? Responsáveis por umas mudanças, e aparece um espírito muito iluminado para dar orientações para esse grupo, especialmente para Napoleão, porque Napoleão ele tinha uma característica de líder muito grande, mas Napoleão ele tinha uma vaidade muito grande, o orgulho poderia ser onde ele se, vamos dizer assim, quebraria, e foi o que aconteceu. E esse espírito vem dando um alerta para ele. Vamos descobrir quem é esse espírito. Olha que curioso. Eu vou pedir licença para ler rapidinho. Conta irmão X, em longa e substanciosa mensagem, que no último dia do século XVIII reuniu-se na espiritualidade o superior uma grande assembleia de espíritos elevados com o objetivo de assinalar os primeiros alvores do século XIX. Aí vai falando aqui do que é o compromisso desses espíritos e tal. Aí tá falando que Napoleão estava nesse grupo e que, de repente, um espírito muito iluminado apareceu. Clarins ressoavam novamente, agora na direção do alto, quando luminosa estrada se desenha do céu até o local desta assembleia, pela qual descem estrelas resplandecentes, que ao tocarem o solo translúcido se transformaram em seres aurealos de luz. Um dentre esses seres avulta conspúcua superioridade, traz fulgida tiara na cabeça e um cedro dourado na mão, e um olhar que transbordam magnanimidade e doçura. Aí vai falando mais um pouquinho, e aí ele fala especialmente para Napoleão, irmão e amigo, ouve a verdade que fala em meus. Este à frente do apóstolo da fé, que é do Cristo, descerá à terra para a terra atormentada para um novo ciclo de conhecimento. César ontem e hoje, orientador, rende o culto de tua veneração ante o pontífice da luz. Renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-te na obra renascente. Aí continua os espíritos lá, a entidade sublime concluiu suas palavras a Napoleão, né? E deu um voto de confiança para ele. Confiamos, pois, ao teu espírito valoroso, a governança política dos novos eventos, que o Senhor te abençoe. Sabendo que precisava acontecer toda a Revolução Francesa para que o espiritismo tivesse, vamos dizer assim, né, uma sociedade mais justa para ser implementada naquele momento. Aí Napoleão vai se emocionar, aquela coisa toda. E aí aqui no livro conta curioso para gente que a entidade de luz que sustinha Napoleão nos braços e que em breve na Terra reencarnaria como Allan Kardec. Então, olha que curioso, Allan Kardec ele é um dos espíritos que vem assistir Napoleão, então Napoleão estava bem assistido, mas por orgulho e invigilância ele perdeu toda a missão dele. Então, isso serve de alerta para nós, nas nossas pequenas missões, e até para os nossos políticos, né? Muitas vezes perdem pela vaidade, por querer muito dinheiro, por querer o jeitinho, né? Eu achei esse fato curioso pra gente. A gente observa que nesse período muitos que alçaram o poder, eles perderam a cabeça, né? Perderam literalmente. E foi um festival de decapitação, né, nesse período que por isso, gente, que nós como espíritas, né, como cidadãos, jamais devemos compactuar ou pensar
que sistemas absolutistas, ditadura, vai ser bom para a sociedade. A gente fala, tem que ter alguém lá que bater a mão na mesa, tem que fazer do jeito que eu quero. Isso dá certo em um espaço muito pequeno de tempo, porque ele começa fazendo o que ele quer, né? Depois que faz o que deveria ter feito, né? Depois ele começa, ao contrário, né? Ele começa fazendo o que deveria ser feito. Fez o que deveria ser feito, ele começa a fazer o que quer. E começa a fazer o que quer, começa a bater e pensa diferente. Então, esse é o problema, né, de pessoas quererem mandar de forma autoritária. Hoje, já passou essa época, né? A época do autoritarismo, né? Daquela pessoa para ser o dono da verdade. Hoje, nós vivemos num coletivo. Tia Pri, você continua daqui para gente? Eu tenho que tirar aqui, né? Isso. Show. Gente, tem um Gasparzinho ali escondido, mas tudo bem. É o Guilherme. Pareceu. Agora eu não sei. Para vocês. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, a gente então vai dar continuidade, né, a fala do Fábio, né? E já até falou algumas coisas para falar, então já é bom que eu posso focar em outras coisas. E aí a gente vai falar então dessa questão da aliança da ciência e da religião, né? A gente vai discutir se essa aliança é possível, se ela surge com a doutrina espírita, né? E o que hoje, né? Assim, a gente tenta pensar um pouco sobre isso, já que a gente está vivendo justamente uma época em que a gente está vivendo um conflito, né? Na verdade, isso tem algum tempo, mas se a gente pensar no momento atual, né, da pandemia, tem o discurso religioso que se contrapõe ao discurso científico, de isola, não isola, vacina, não vacina, né? E eu acho que é importante a gente parar para pensar, né, o que a doutrina diz a respeito disso, dessa aliança entre a ciência e a religião. Aí, para a gente começar, eu coloquei essa figurinha aqui, que é do Carlos Ruas, né? Não sei se vocês conhecem um site com tirinha Sábado Qualquer, o nome da tirinha, né? E que ele brinca muito com a questão da religião, né? Ele brinca no sentido de trazer reflexões sobre a religião. E aí eu trago essa tirinha que eu acho muito interessante, que traz Deus, né? Tá aqui com a árvore, né, do conhecimento, com a serpente, com a maçã, né? E o Darwin, né, que fez a teoria da evolução, com a sua árvore lá da origem da vida, da evolução e tudo. E aí Deus fala para Darwin que a ação tá pequena demais para os dois, né? Então que tem que só vai ter espaço. E aí eu pergunto, né, será que foi sempre assim? Será que sempre teve essa contraposição entre a ciência e a religião, né? Será que é necessário que exista isso? Será que não pode coexistir, né, as duas estarem juntas? E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, né, discutindo um pouco essa questão de que será que foi sempre assim. Uma coisa que a gente tem que deixar claro é que a ciência que a gente conhece hoje, ela vai surgir lá no século XVI, XVII, né? Que é esse que eu chamo hoje. É a ciência do método, de você calcular, de você repetir experimento, né? Ter todo um protocolo para que você tenha esse conhecimento sendo aceito socialmente, né? Então, os exemplos que eu vou dar aqui são de conhecimentos que hoje são científicos, mas que na época essa palavra ciência nem existia, né? Então, quando a gente vai ter lá no início do século VII, né? A gente vai ter, antes da queda de Constantinopla, né? Muito antes, a gente vai ter a expansão árabe, né? Para a Europa, né? Então, os árabes vão sair ali
da África, vão subir para a Europa. E a gente vai ter contato com o que a gente chama de ciência islâmica. A história da ciência chama de ciência islâmica. Então, os árabes, eles eram muito avançados, né, em termos científicos em comparação com a Europa, né? Para vocês terem uma ideia, eles foram os primeiros a construir hospitais nos moldes que a gente conhece hoje. Então, quando eles estão ocupando a Espanha, né, a península ali ibérica, né, que é a Espanha, eles vão construir alguns hospitais que têm aspectos muito parecidos com os hospitais que a gente conhece hoje, né? Eles vão ter uma relação com a doença muito diferente da Europa, da Igreja Católica, né? Então, eles vão entender que se Deus deu a doença, ele vai dar cura. Então, a relação deles com a doença ela é diferente. E aí você vai ter várias técnicas de cirurgias, de conhecimento, de estudo mesmo do corpo humano, né? Que os árabes vão ter muito antes de chegar à Europa. Na verdade, através dessa expansão árabe, nessa tomada árabe de parte da Europa. E aí, para vocês terem uma ideia de quanto esse conhecimento científico era importante, na Itália, nas universidades de medicina dos séculos XV, XVI, XIV, os livros de medicina que eram estudados eram os livros árabes, né, que eram os tratados, né, de medicina que a gente tem. Então, é interessantíssimo. Assim. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, tem uma fuxicada no Google sobre a ciência islâmica, que é interessantíssimo. A gente, infelizmente, quando pensa no povo árabe, sempre está atrelado a questões como terrorismo e tudo mais, porque é preconceito mesmo, né? Mas a cultura árabe, a ciência islâmica, ela é fantástica. Um outro exemplo que a gente vai ter é Francisco de Assis, né? Que ele via Deus na natureza. Então, para Francisco de Assis, toda forma de vida era uma expressão de Deus, né? Então, ele vai chamar o sol de irmão, a lua de irmã, o fogo, os seres vivos e tudo. E a partir disso, né, a gente vai ter dentro da Igreja Católica, né, quando Francisco de Assis cria a sua ordem dos franciscanos e depois mais para frente, a gente vai ter essa busca de Deus através da ciência, né, da medição, de você ter aparelhos para entender como funciona o tempo, os seres vivos e tudo mais. Então, a gente pode, com Francisco de Assis, a gente começa esse olhar um pouco mais científico para a natureza. Mas qual o objetivo disso? Seria tentar encontrar Deus, como Deus se expressa na natureza. Tá? Uma coisa interessante também, né? O Fábio falou lá da Idade Média, né? Na Idade Média, a gente tem não só os reis, né, mas a igreja também é um ponto principal de poder, né, na Idade Média. E a gente vai ter grande parte da população analfabeta, mas as igrejas, os mosteiros, né, as igrejas, têm bibliotecas imensas, os padres, né, padres, frades, as ordens lá, sabem ler, né? A gente tem os copistas, que são padres que copiam os livros para poder esse conhecimento permanecer ali dentro das igrejas, né? E você tem ordens que trabalham, como eu já falei, com a ciência mesmo, com experimentação, né? Então, muitos homens, nessa época, homens, né, que queriam estudar algum assunto, por exemplo, e que não tinham para ir para a universidade, acabavam se tornando padres para poder ter acesso ao conhecimento, né? E aí uma dica para vocês, né? Não sei se vocês já viram esse filme, que é O Nome da Rosa. É um filme muito legal, que vai falar um pouco dessa época aí de produção de conhecimento na igreja, né? De uso de equipamentos para estudar a natureza. É bem legal. Tem um livro, né? Mas o filme é muito bacana. É um filme antigo, com Sean Connery e tal. Fica a dica aí também para vocês, se quiserem assistir, que é interessantíssimo, né? O filme tem essa abordagem mais histórica também. E chegando mais aqui para perto da gente, né? A gente tem dois grandes nomes, né? Se não dois dos maiores nomes da ciência, aí sim, ciência como a gente conhece hoje, a ciência, né, que a gente fala,
que vai se estabelecer no século XVI, que é 1500 e alguma coisa. A gente vai ter, depois disso, o Isaac Newton, pessoal aí que está no ensino médio, ou que já passou pelo ensino médio, está estudando no vestibular, né? Já deve ter se deparado com as leis de Newton por aí, né? Então, é esse Isaac Newton e o pessoal também que já teve aula de biologia, né? Com o Charles Darwin da teoria da evolução. Então, os dois eram pessoas religiosas, né? O Newton, inclusive, perseguia pessoas por conta da religião, né? E tinham trabalhos científicos, né? Que revolucionaram, né, realmente a ciência como a gente conhece hoje. Então, o Newton vai trazer a ideia da gravitação, muito do que a gente entende hoje de força, né, está atrelado ao Newton. Então, para vocês terem uma ideia, a importância das leis de Newton começar a ser discutidas quando o Einstein, né, que também era uma outra pessoa super religiosa, ele vai trazer a questão da teoria da relatividade, né? E o Darwin, ele vai ter a elaboração da teoria da evolução. Darwin era muito religioso também, né? Ele não era católico, ele era anglicano, né? Porque tanto o Newton quanto o Darwin estavam na Europa, mas o Newton era católico. Ele está antes do rompimento com a Igreja Católica. E o Darwin, ele demora a publicar esse livro com essas ideias porque é uma pessoa muito religiosa e ele ficou com medo, né? Ficou receoso de que isso pudesse causar um mal-estar, principalmente a Igreja Católica. Então, o que o Darwin propõe na teoria da evolução? Ele vai propor que tudo que a gente vive, né, o quanto a natureza evolui, ela é obra do acaso, não tem uma criação divina por trás disso. Então, hoje nós somos homens que estamos aqui, mas pode ter outro jeito. A gente poderia, se os dinossauros não tivessem sido extintos, a gente poderia ser, sei lá, T-Rex com curtinhos aqui, mexendo no telefone. Não necessariamente seríamos homens, né, seres humanos, da espécie humana. O Darwin tira o homem do centro da criação e isso causa uma crise, né, que até hoje a teoria da evolução ela é polêmica, principalmente no campo da religião, se a gente pode dizer assim, né? Então ela traz essa discussão. Tudo bem até aí? Posso continuar? Tá bom. Não estou vendo todo mundo, mas vou entender que... E aí, se a gente for pegar lá no capítulo 1º, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Fábio até trouxe as revelações, né, as 3 revelações, e o item 8 desse capítulo ele vai falar da aliança entre a ciência e a religião. Kardec vai dizer para a gente que a ciência e a religião são as 2 alavancas que vão impulsionar a humanidade, né? E Emmanuel também falando isso, quando ele diz que o pensamento, né, e a questão moral são as 2 asas dos seres humanos, né, dos espíritos. Então não adianta só a gente crescer a gente tem que crescer também intelectualmente e com a humanidade também, já que nós somos parte da humanidade. Então elas se complementam, na verdade, né? Então uma não está em oposição à outra. Ciência e religião não devem ser encaradas como inimigas, porque são modos diferentes de explicar o mundo, de explicar os fenômenos que ocorrem ao nosso redor. Então, Kardec vai dizer que a ciência revela o mundo, as leis do mundo material. Não é à toa que a gente tem leis que a gente estuda na história, na escola, leis de Newton, as leis da biologia, né, da química, por exemplo, né, e a outra do mundo moral, né? Então, como uma está atrelada à outra, né? Então, elas vão, na verdade, somar, complementar. O que a ciência, do ponto de vista material, não dá conta, a doutrina espírita, com as suas explicações do mundo moral, do mundo dos espíritos, vai complementar. Então, por exemplo, o que tem na Gênesis, né? Jesus transformou água em vinho, isso é milagre? E aí na Gênesis a gente vai ver que não, que a gente ainda não conhece o poder de manipulação que a gente teria da matéria, dos átomos, da reorganização dos átomos, né? Então, uma complementa a outra. Elas têm o mesmo princípio que é Deus, né?
E se elas fossem a negação uma da outra, então Deus estaria, né, se equivocando. Por quê? Como a sua criação não seria perfeita? Como uma ia condenar a outra, seja condenando a religião ou a religião contradizendo a ciência. Então não fecharia, então não faz sentido para a gente, né? E aí Kardec vai nos dizer que essa incompatibilidade ela vem muito mais dos homens que estão na religião e na ciência, né? Das pessoas que estão à frente desses campos do conhecimento. A vaidade, como a gente estava falando, né, do Napoleão lá, que caiu pela sua vaidade. Então, um cientista que não aceita entender que existe algo maior que ele, ou que ele não conseguiu explicar, né? Um religioso que acha que só a fé dele é que vai dar conta de explicar tudo. Então, o orgulho, o exclusivismo, né? A sensação, a falsa sensação de querer ter a verdade só si, é que vai causar essa, né? E Kardec está numa época, né, como o Fábio falou, de muita efervescência. Então, a gente tem um materialismo muito forte, né? As pessoas estão muito decepcionadas com a religião e acabam rompendo, né, com ela. E aí a gente tem a ascensão do materialismo. Com a Revolução Industrial, a gente vai ter uma série de questões que vão privilegiar muito mais a matéria, né, do que as questões espirituais. A gente vai ter o positivismo, que é uma corrente que afirma que você não consegue, se não afeta os seus sentidos, se você não vê, consegue pesar, não consegue medir, não existe. Então, se vocês imaginem, né, para o campo material, existe. Se a gente não consegue ver, sentir, ouvir, não existe. Então, o que não é matéria é jogado de lado. Então, Kardec está ali naquele meio, né? Tanto que em vários momentos a gente vai ver Kardec falando que o grande problema da humanidade é o materialismo. E a gente não mudou muito, né? A gente ainda continua tendo essa questão material muito, muito para a gente. E se a gente for falando em Kardec, né? A gente vai pensar que não existe exemplo melhor entre a ciência e a religião do que a doutrina espírita. Então, acredito que vocês já tenham visto o filme de Kardec. Kardec era um homem de ciência, né? Ele participava de vários grupos científicos e ele vai usar esse conhecimento dele para construir a base da doutrina espírita. Ele é muito interessante quando a gente lê os relatos de Kardec. Ele vai falando que ele observa, ele anotava, ele comparava, né? Isso é método científico, né? Ele vai elaborar um método para poder estudar a comunicação dos espíritos. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler o Livro dos Médiuns ou a Revista Espírita, Kardec descreve passo a passo como ele fez, né? E uma das características que a gente tem dentro da ciência hoje é você ser capaz de reproduzir o experimento do seu par, né? Que a gente chama. Então, o Fábio é um cientista no Japão, ele faz uma descoberta, ele tem que colocar lá no artigo, né, que é o trabalho que ele escreve, o experimento, e eu aqui no Brasil tenho que ser capaz de produzir a mesma coisa. Então, Kardec faz a mesma coisa com isso. E onde que está esse método? Está no Livro dos Médiuns, né? Então, ele tem um capítulo lá, o método. Então, ele vai ter esse capítulo lá. Então, todas as obras básicas, elas são baseadas nesse método. Então, Kardec vem, observa, troca, se comunica, questiona, né? É um questionador, né? Alguém que é muito sagaz no seu pensamento. Então, através dessa união da ciência com a religião, Kardec estabelece a doutrina espírita, que tem essa característica, né? A doutrina espírita é filosofia, ciência e religião, uma apoiando a outra, né? Então, a ciência dá conta das explicações materiais, a religião dá conta da questão moral e, a partir disso, a gente tem uma nova filosofia de vida. Então, se a gente não tem, a gente deveria ter, por exemplo, noção, né, de o quanto saber que a vida não acaba aqui, que a gente vai voltar, vai reencarnar, o quanto isso deveria impactar nossos atos, os nossos pensamentos, né, e tudo mais. Então, isso é uma nova filosofia que surge, tá? Então, vamos lá. E aí, olha que interessante, né? Quando a gente pensa nessa cisão, nessa divisão da ciência e da religião, isso é muito perigoso, porque como
Kardec fala, né, elas são complementares, uma precisa da outra. Então, eu trouxe aqui uma fala do Albert Einstein, né, que ele fez em 1941, né? Então, Einstein era judeu também, um homem extremamente religioso, né, um dos maiores cientistas que a gente tem notícia, né? E ele vai dizer, ele vai estar o tempo inteiro nas suas reflexões falando sobre a existência de Deus e tudo mais. Então, ele tem uma frase que é muito interessante, que ele fala que a ciência sem religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Ou seja, sempre é importante você ter um outro ponto de vista para te apoiar, frear muitas vezes determinadas ideias que a gente pode ter, né? Então é interessante a gente pensar nisso. E aí vamos para alguns exemplos. Então, os perigos do conhecimento científico sem uma moral, né? O Fábio falou no final da apresentação dele a questão da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, né? A gente vê o avanço científico que a gente tem nessas guerras, né? Mas será que valeu a pena esse custo? Quantas vidas foram perdidas se tivesse o avanço científico numa guerra? Será que precisava realmente de uma guerra para a gente ter esse avanço, né? Se a gente pensar, por exemplo, na questão da ciência nazista, né? Que existe uma discussão até hoje, né? Se você usa aquele conhecimento, se você não usa, né? Então, o que era a ciência? Era você buscar conhecimento a partir do sofrimento do outro, né? Então, era esse conhecimento científico sem uma moral. Quando você tem, por exemplo, as bombas atômicas, a gente fala muito da questão nazista, mas as bombas atômicas, né, que foram jogadas no final da Segunda Guerra, causaram tanta destruição quanto, né? Então, era um conhecimento que poderia ser utilizado, por exemplo, como é utilizado hoje para energia, para cura de doenças, mas que foi utilizada para matar milhares e tem consequências até hoje. Então, tem pessoas no Japão, né, por conta das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que desenvolvem câncer precoce porque seus antepassados, seus avós, seus pais foram atingidos de alguma maneira pela radiação da bomba, né? E não é só isso, né? Então, as armas biológicas, tudo isso é fruto de um conhecimento científico sem uma moral, né? Então, o conhecimento ali, o que você vai fazer com ele vai estar relacionado à sua moral, se você faz uso ou mau uso, né? A questão da pólvora, por exemplo. A pólvora foi inventada, né, pelos chineses para ser fogos de artifício. E virou o quê? Né? Uma arma, né, mortal. Né? Os aviões com Santos Dumont, né, que até se suicida porque vê os aviões sendo utilizados para guerra. Então, quer dizer, o intuito da criação é boa, mas o humano faz mau uso. E os perigos da fé religiosa, né? Então, a questão do que a gente estava discutindo hoje, né? No início da apresentação. Não levar em conta o conhecimento científico e colocar em risco a vida de pessoas por conta de discursos que vão contra, né, a questão da ciência, porque você não pode negar o que a religião diz, né, de questões de medicamentos, de curas de doenças. Então, é muito importante, né, é muito perigoso a gente olhar apenas o lado religioso também, né? Então, você tem, por exemplo, pessoas que às vezes passam por um processo depressivo e aí nos seus grupos religiosos as pessoas falam que assim, porque é falta de Deus, que ela não tem que procurar médico, que ela não tem que tomar remédio. Então, isso é muito perigoso, né? Porque a gente sabe que a depressão, por exemplo, né, ela é uma doença, ela tem causas orgânicas, né? Então, quando você fala que não é para fazer, porque só vai te curar, só a sua igreja, o seu templo religioso, isso é uma visão equivocada, né? Se a ciência existe, Deus permitiu que ela existisse, é porque ela tem algum objetivo, ela tem algum propósito. Deus não cria as coisas, não permite que a gente crie as coisas à toa. Priscila? Oi. E aí, só dando uma parte rápida aqui, a gente lembra também, a gente sempre comenta da questão, às vezes, de outras denominações, mas essa questão até do fanatismo, né, em termos da aplicabilidade do conhecimento religioso no seu interior,
a gente também vê no espiritismo. Então, às vezes, alguns médiuns que são muito conhecidos, muito famosos, né, por ter a questão da mediunidade de cura, eles às vezes falam para o paciente: olha, você pode parar seu tratamento e você vai fazer somente tratamento espiritual. E aí você vê muitos morrendo por conta disso. E aí o médium, para se eximir, aí ele fala assim: ele morreu porque ele não tinha fé suficiente. Ou porque chegou a hora dele. Isso. E aí a espiritualidade nos passa que é justamente o contrário. O tratamento espiritual, ele entra juntamente com o tratamento medicinal comum, né? Ou o que você estiver realizando aqui em termos de medicina. Alopático, homeopático, você não pode tirar, né, um e seguir o outro. Inclusive, a gente até considera isso, né, a nossa legislação, como charlatanismo. Isso, obrigado. E aí é o cara que fala assim... Legal. Isso aí. É uma situação complicadíssima. Mas só antes de... Hoje em dia dá até, se não me engano, dá até prisão. Se a pessoa tiver um médium de cura, ele tem que ter um médico do lado, um médico na equipe, e ele jamais pode negar ou determinar que seja abandonado o tratamento médico. Né? Isso aí. E aí, né, Emmanuel, lá no Consolador, na questão número 1 do livro, ele vai falar que a ciência do mundo não tenta sair desse papel de tirania, da destruição, traz uma necessidade absoluta, né, do espiritismo. Na verdade, é a iluminação dos sentimentos, né, sagrada na melhoria das características morais do homem. E aí é interessante, né, dentro da área que eu estudo, que foi justamente a partir das bombas atômicas que se começou a questionar o papel da ciência, porque a gente vinha de uma época em que era permitida a ciência fazer tudo. Então, era a ciência que iria nos salvar, apenas a ciência iria nos salvar. E você tem, a partir da atômica, essa questão do, peraí, ela pode nos salvar, mas ela também pode nos matar, pode acabar com a gente. Então, começou-se a buscar o quê? Um equilíbrio nessa liberdade que o conhecimento científico ser produzido, né? Então, às vezes, a gente precisa dessas grandes comoções, desses grandes eventos para chamar a nossa atenção para o caminho que a gente tem que seguir. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês atuais de como existe esse diálogo, né, entre a ciência e a religião. Às vezes a gente só tem um olhar, né, um ponto de vista, uma fonte de busca. É importante a gente ver que não, que existe um diálogo sim. Pequeno ainda, mas que, né, a gente sempre tem esperança de que vai crescer. Trago para vocês aqui alguns exemplos de reportagens. Então, peraí, não, deixa eu ir para frente. O Marcelo Gleiser, esse ano, ano passado, agora eu não estou lembrada, ele ganhou um prêmio, né, justamente de pessoas, de personalidades, cientistas, que buscam esse diálogo entre ciência e religião. Né? Ele foi agraciado, ele foi o primeiro latino-americano, né, a ganhar prêmio, que é uma espécie de Nobel da espiritualidade. Né? E aí, só rapidinho uma curiosidade, né? Esse Templeton, amigo do Nobel, eu não sei se vocês acompanham isso, né? Mas o Nobel é o prêmio mais importante que um cientista pode ganhar dentro da sua área, né? O Oscar, eu brinco com os meus alunos que é o Oscar da ciência, né? Então, o cara que ganha o Nobel, ele entra para uma galeria seleta, além de ganhar dinheiro, muito dinheiro, né? Ele é Nobel e ele entende que o prêmio Nobel, né? Ele é dado, ele é muito bom, mas ele foca apenas nas questões materiais. E aí ele cria esse prêmio Templeton, né, que hoje é curado, né, é organizado pela filha dele, pela neta, não estou lembrada. E aí Marcelo Gleiser, esse ano, foi um dos agraciados. Né? É muito interessante, ele realmente tem essa busca, né, toda essa conexão. Ele tem um canal no YouTube, né, para quem é mais novinho, aí é um quadro no Fantástico, né? Acho que vocês não chegaram a pegar essa fase. Né? Só quem é um pouquinho mais, só quem é novo há um pouco mais de tempo. E aí, mas é bem interessante esses diálogos que ele busca trazer e nos livros dele faz isso. Uma outra coisa interessantíssima é
que o Papa Francisco, né, ele vem dizer que o Big Bang e a teoria da evolução não contradizem o cristianismo, né? Ele diz que, pelo contrário, através dessas teorias, você pode ter uma noção da questão da criação, né? Não sei se vocês sabem, o Papa Francisco ele é químico, né? Ele é formado em química, né? Na verdade, na Argentina, você é formado em biologia e química, né? Mas o foco dele era química. E tem, né, essa mente, né, um pouco mais progressista, né, dentro da Igreja Católica, né? E é muito interessante as defesas que ele faz, não só da ciência, mas do meio ambiente, né? É muito interessante mesmo. Aí, para vocês, fica a dica aí, não sei se vocês assistiram, mas tem na Netflix, tem o filme Os Dois Papas. É muito interessante contar um pouco do Francisco, da trajetória dele, dos tropeços que ele deu, né? É muito, muito bacana a gente acompanhar isso daí, tá? E aí ele vai trazer esse diálogo entre a ciência e a religião. Outra coisa interessante que a gente tem na Universidade Federal de Juiz de Fora é um grupo de pesquisa, né, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, que vai investigar academicamente mesmo, dentro da universidade, do hospital universitário, experiências religiosas e espirituais, mediunidade, experiência quase morte, né? Que tá o site deles, depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês, né? E eles têm colaboração com universidades do mundo inteiro, né? Principalmente dos Estados Unidos. Então, você tem dentro da universidade mesmo, do meio acadêmico, um campo de pesquisa relacionado a isso, tá? E que não necessariamente está ligado à religião, tá? O coordenador aqui desse grupo de pesquisa seja o Alexander, né, Moreira, que sempre aparece no Globo Repórter, né, quando se fala de experiência quase morte, essas coisas. Existem muitos grupos nos estados que investigam isso sem ter nenhum vínculo religioso, no sentido de que a pessoa o chefe, né, dessa pesquisa não necessariamente tem alguma religião, tá? E eles fazem trabalhos muito interessantes. Eles têm um podcast agora, também, para, né, tá na moda aí, podcast, vou passar para vocês depois. E essa é uma matéria de 2018 que fala que a espiritualidade ela é fundamental no processo de saúde física do ser humano, né? Então, qual é a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde? Ela também ela considera que você ter a oportunidade de exercer a sua espiritualidade, ter a oportunidade de exercer a sua espiritualidade é um fator fundamental para a saúde física e mental, né? Então é muito interessante a gente ver isso, a gente analisar isso, que da espiritualidade, né? Não necessariamente da religião, né? Mas da espiritualidade, da conexão com o sagrado, com a força que você entenda. Você ter acesso e poder vivenciar essa espiritualidade de maneira segura, sem sofrer preconceito, sem sofrer violência por conta disso, ela é importantíssima para a saúde física e mental também das pessoas de uma maneira geral, né? Então, a gente já se encaminhando para o final, né, comprovadas pela experiência dessas relações, né, a gente vai ter essa união, então, entre a ciência e a religião. A gente sabe que existem pessoas que se opõem a isso, tanto os cientistas quanto as pessoas do campo religioso, né? No meio científico a gente tem o que a gente chama de novos ateus, que são pessoas que não se contentam só em não acreditar em Deus, elas querem as pessoas provar para as pessoas que existe, né? E no campo religioso a gente negacionismo que a gente vivencia hoje em dia em relação às questões de saúde, né, e tudo mais. Mas olha que interessante, a gente fica assim, né? Nossa, meu Deus, como é que pode as pessoas ainda pensarem assim, combaterem, serem intransigentes, serem irredutíveis? E aí Kardec vai falar para a gente que elas vão ser arrastadas pelo movimento geral, né? Então, se elas não entrarem na onda, se elas não se permitirem a acessibilidade, elas vão ser arrastadas e o progresso vai, né? Com ou não consentimento dessas pessoas. O que elas podem fazer é atrasar um pouco o progresso, mas ele vai vir, tá?
Então, Kardec também fala para a gente que é fácil a gente prever as consequências dessa união entre a ciência e a religião. A gente vai ter relações sociais inevitáveis modificações, né? Então, o nosso olhar para o outro, do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual, ele vai mudar e isso vai impactar, como eu falei no início, né? As nossas relações com o outro, né? E ninguém terá força de opor porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do universo, que é a lei de Deus. Então, a gente poderia ter avançado muito mais em ciência, do ponto de vista religioso, né? Mas a gente, né, espíritos rebeldes, endurecidos que ainda somos, a gente ainda está aí atrasando o progresso, né, da ciência e religião. Né? E aí, para finalizar, eu trouxe essa reflexão que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, num capítulo sobre fé, né? E aí que ele fala que, e eu acho que isso é muito importante para a gente, enquanto espírita, a gente bate no peito falando que a nossa fé é raciocinada, né? E é importante a gente vivenciar ela de maneira racional realmente, né? Não caindo em jargões, em determinismos, né? Que são vícios que a gente acaba adquirindo, né? A gente vai falar quando a gente vai expor aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Usar Kardec como exemplo de bom senso, de busca, de questionamento, né? Não é porque alguém falou, fulano falou, que é verdade, né? A gente tem que estar buscando tirar as nossas próprias reflexões a respeito daquilo. E a gente só vai conseguir refletir também se a gente estudar. Não adianta nada a gente saber a doutrina espírita a partir do que a outra pessoa falou. A gente tem que ler, tirar as nossas próprias conclusões, assistir uma palestra, tirar as nossas próprias conclusões, né? Para poder ter essa fé raciocinada que a gente tanto diz. E aí também é que nos fala que para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender, né? Então, se a gente lembrar lá de Tomé viu Cristo e falou o quê? Ó, deixa eu enfiar a mão aí no buraco da tua mão, porque eu não estou acreditando. Então, não basta só ver, né? A gente tem que compreender. A fé raciocinada, a que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Então, ela não tem nada a temer, nada a esconder, é muito claro. Né? A criatura acredita porque tem certeza e tem certeza que compreendeu. Entender. Então, é importante a gente entender. É importante que o conhecimento religioso que a gente tenha, independente de espírita, de ser da Umbanda, do Candomblé, protestante, budista, né? Budista na religião, na filosofia, mas enfim, tem que fazer sentido para a gente tem que aplicar no nosso dia a dia. Não é só algo que eu deixo lá e só uso quando eu estou no meu templo religioso, né? Então, eu tenho que compreender, ser parte de mim, tem que me afetar, né? Fé inabalável, né? E essa frase é clássica, que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E Kardec fala mais. Se a religião, né, se a ciência mostrar que a religião, que a doutrina espírita se equivocou em algum momento, a gente tem que seguir com a ciência, a gente tem que caminhar lado a lado com a ciência. Por quê? Porque a nossa doutrina ela é progressiva, né? Ela vai sempre estar caminhando, buscando sempre as melhores respostas, né, para as soluções, para as questões, para as demandas que a gente vai vivenciando ao longo do tempo. Tá bom, gente? Acho que é isso. Acabou. Obrigada pela vocês. E aí, gente, eu compartilhei com vocês aqui no nosso chat um dos documentos que a Priscila comentou, que é a carta encíclica do Papa Francisco, que ela se chama Laudato Si, acho que em latim, sobre os cuidados da casa comum, que ele vem falando sobre o planeta Terra. E aí Francisco fala de sustentabilidade, ele fala de justiça social, ele fala de exploração econômica, isso tudo no primeiro documento que ele fez no seu papado. É um documento direcionado aos católicos do mundo inteiro, é como se fosse um pequeno livro, e mostra que a Igreja Católica, né, ela não é uma instituição também totalmente fechada no tempo. Então, o progresso está chegando dentro da Igreja Católica, a ciência está presente dentro da Igreja Católica. A gente tem o Papa Francisco como um dos defensores
do pensamento sustentável, de um mundo que a gente possa ter um olhar de fato mais cristão e que a gente possa de fato levar o meio ambiente a sério, né? Não somente como uma promessa ou como algo bonitinho, mas como algo realmente que a gente precisa cuidar porque nós estamos inseridos dentro do planeta. É bem interessante. Quem tiver um tempo, está aí no nosso chat, mandei aqui para todo mundo a encíclica. Alguma dúvida, gente, sobre o que a gente papeou hoje, que o Fábio falou? Vocês gostariam de comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Preparei umas 3 perguntas, mas eu acho que eu só vou fazer uma mesmo. Para vocês, sobre o campo de visão científico, filosófico, religioso do Espiritismo, seria a pandemia? O que é essa pandemia para vocês? Eu acho que a gente pode marcar um estudo só para falar sobre isso, hein? Valeu, Yuri. Vamos passar para a bióloga. Tia Priscila, você tem 2 minutinhos para responder rápido. Obrigada por me deixar não jogar no fogo agora. Eu, super preparada para responder, pesquisa que eu não fiz. Vou tentar responder, então, do ponto de vista que a gente entende de uma maneira geral, né? Então, a gente entende que de tempos em tempos, isso está na Gênese, né? No último capítulo, eu acho que são os tempos, que de tempos em tempos a humanidade ela é convidada a vivenciar eventos, dão literalmente uma mexida em vários conceitos, em várias questões que a gente tem para refletir, para vivenciar. Muitos desses fenômenos eram físicos, então você tinha terremotos, cataclismos, tsunamis e tudo mais. Outras vezes você vai ter eventos biológicos, então a gente vai ter a peste negra, né, e tudo isso. Eu acho que uma questão que a gente pode, de repente, pensar é o que leva, né, a eventos ainda serem necessários. Então, eu acho que é uma sacudida que vai nos levar a repensar algumas questões sociais, por exemplo, econômicas, né, que estão acontecendo. Né? Então, eu acho que, do ponto de vista maior, né, a gente não tem noção, a gente só vai ter noção disso mais para frente, mas eu acredito que essa pandemia seja um desses momentos em que a espiritualidade chama a gente assim, gente, vamos acordar aí que tá muito parado. A gente tem que ser... E aí a gente vai dar, né? Se a gente for parar para pensar agora o quanto essa pandemia está nos impactando, a gente vai pensar no ponto micro. Então, você poder estar perto das pessoas que você gosta, você aproveitar as oportunidades, né? Quantos de nós aqui viu uma pessoa num dia, às vezes queria falar alguma coisa, queria abraçar, queria fazer alguma coisa, e não pôde porque teve a quarentena, não pôde mais sair de casa, não pôde fazer isso, não pôde fazer aquilo. Isso não gera uma mudança, né? Então, você pensa isso a nível mundial. Né? Então, eu acredito que seja nesse ponto. Eu, sinceramente, acho que a gente tem que levar alguma coisa de boa dessa pandemia, senão a gente vai ser sacudido de outra forma e de outra... Eu não sei em que ponto, né? Mas eu acho que vem disso, vem dessa necessidade da gente parar, e aí, no nosso caso aqui, literalmente parar dentro de casa, confinado, né? E repensar a nossa sociedade, repensar o nosso mundo, como os meninos falaram mais cedo, repensar o nosso consumo, por exemplo, a nossa relação com o ambiente, né? Quem tem Facebook aí vira compartilhado, não tem mais poluição. Aí você vê os golfinhos nadando, as tartarugas, o pessoal lá na Índia está vendo Himalaia, porque não tem mais poluição. Então, olha como a gente estava danificando o planeta. Né? E esse evento da pandemia vem para a gente refletir de alguma maneira sobre essa relação. Né? E afeta os três pilares, né? Põe a gente para pensar nos 3 pilares da doutrina espírita, que é a ciência, filosofia e religião. Ciência porque é vírus, e a humanidade ela convive com o vírus, e desde o seu início, né, nessa pesquisa histórica, eu gosto de assistir muito documentário,
Tem um documentário que fala, né, quando os espanhóis tomaram aqui o povo asteca, o povo inca, o que dizimou essa população não foi a arma de fogo, foi a varíola. Isso. Então, a varíola acabou com a população. Então, questão de vírus é questão realmente que sempre existiu, sempre fez parte da humanidade, e nós vamos superar, como sempre superamos, e traz para a gente questões filosóficas, né? Que é a gente questionar as nossas fragilidades, questionar o porquê, nos tornar mais humanos, e questões religiosas, né? Fazer o homem voltar mais para desacelerar, né? Voltar mais a religar a Deus, né? E a gente observa, né, que o mundo, ele sempre, a humanidade sempre passou, né, por esses tipo de pandemias, né? Essa não foi a primeira, não. Cada vez mais vai deixar de ser necessário, né? Nós vamos evoluindo e esse tipo de acontecimento não vai precisar mais fazer parte da nossa sociedade. Mas enquanto estamos ainda nessa faixa, né, evolutiva, ainda faz parte, né? É necessário os vírus, é necessário as vacinas. Então, o homem ele vai sempre, a ciência, né, vai sempre buscando, né, a cura, e vão surgindo novas doenças, né? E o que eu acho curioso, ou por descuido, né? Por descuido vão ressurgindo doenças, né? Verdade. O caso E o que eu achei bastante interessante nisso tudo é que, assim, a gente sabe que a gente está passando por esse processo de transição, que essas doenças, como a Priscila falou, elas são cíclicas para o nosso planeta e têm propósitos para a gente enquanto humanidade. Eu acho que a gente está vendo exemplos lindos de empatia, de solidariedade. E, assim, ver esse movimento da natureza respirando, purificando. Gente, é maravilhoso. Eu não sei se vocês notaram, tem aquela purificando. Gente, é maravilhoso. Eu não sei se vocês notaram, tem aquela página Santa Leste da Depressão, que é aquela página de humor, né, sobre magia. Não sei se algum de vocês viram. Sobre a praia de Mauá. Gente, eu fiquei encantada. A água tá clarinha, assim, dentro do limite para Mauá, né, tá clarinha. Então, assim, até no mal, que nos parece o mal, tem um bem, né? A natureza está se renovando, nós estamos nos renovando. Só não pode balançar a água, né? Não pode. A bióloga, se fechar a água, não vai ficar muito bom, mas visivelmente está bem mais interessante, né? Igual que apareceu aquelas tartarugas lá na Bahia, né? No aterro do Flamengo também. Apareceu tartaruga. Aí o pessoal, tudo bem, foi a poluição, mas ali foi poluição sonora, né? Uhum. Sim. O bichinho começou a... Porque ali era perto do aeroporto, imagina só, a quantidade de avião espanta qualquer bichinho, né? Mas com certeza, já tem fotos, né, de satélite que mostra que a massa de carbono diminuiu bem, né? Em várias partes do mundo, né? Então, é um convite, né, para o homem desacelerar, né? Será que a gente vai conseguir um dia viver em vez de sobreviver, né? Ficar lutando, né? A gente já fala isso. E a gente começa a repensar até nossas formas de comércio. Outra curiosidade que eu reparei, foi até um amigo meu evangélico que estava comentando comigo. A gente sempre vê na Páscoa, né, aquela preocupação desesperada por chocolate, ovo, nananã. No Natal, aquela preocupação com roupa nova, com presente, com não sei o quê, com Papai Noel. E ele estava até comentando isso, que eu fiquei reparando, gente, desde que eu me entendo por gente, foi uma Páscoa que eu não vi preocupação com chocolate. A gente estava preocupado em se cuidar do outro, voltar para Jesus e faz oração. A gente vê que diferentes correntes religiosas estão se unindo. Vocês estão reparado também o movimento da Igreja Católica, né, que fez a carreata, né, na época de Páscoa, pelo menos aqui no Fragoso, passando a oração deles
independente de religião diferente, como foi bonito esse movimento das pessoas voltarem para Jesus, de se preocupar com coisas significativas, né? Então a gente está se reinventando num todo, né? E aí, duas coisas que eu lembrei, né? Vocês estão comentando essa questão da natureza. A gente tem visto, de fato, uma melhora em diversos pontos em questões de poluição, o nível de poluição do ar, do mar, está caindo drasticamente. E também essa questão da pandemia, a gente também pode olhar essa questão da mudança de hábitos, né? A gente tem, por exemplo, a alimentação imprópria. Uma das correntes, né, de pesquisadores dizem que o vírus, né, o tal do coronavírus, ele pode ter vindo do morcego. O vírus, esse coronavírus, ele já era conhecido, esse tipo, ele estava presente em alguns animais, como morcegos, cobras, só que ele ainda não era transmissível ao ser humano. E aí, talvez pelo consumo, isso pode ter vindo tem uma mutação. Por um processo de mutação. Então, assim, que tipo de alimento nós estamos comendo, né? Como que está sendo feita a nossa alimentação? E aí, antes que a gente entre também num processo xenófobo, de querer dizer que o chinês come mal, que come cachorro, come morcego, o brasileiro também come mal. O brasileiro come gambá, come tatu, javali. Então, são bichos que são selvagens. E as pessoas se alimentam, jacaré. Eu acho muito injusto a gente abordar a questão, né, por jogar a culpa no chinês pelo vírus, porque eles demoraram a reagir, esconderam. Eu fico pensando, né, a questão não é política, né, mas é uma questão evidente. Imagina se tivesse surgido aqui. A gente, com todo o exemplo que tem ao redor do mundo, teve gente que estava pagando para ver, né? Imagina se tivesse surgido aqui esse vírus. E aí, você falou isso agora, um colega meu me fez essa pergunta, falou assim, mas, Rodolfo, você não acha que a China inventou esse vírus, ou está usando esse vírus como uma forma de melhorar a economia, e começou a falar um monte de coisa. E aí, a gente não pode... biológica. Oi? Arma biológica. Isso, como arma biológica. E aí, a gente tem que lembrar, assim, a gente vai vendo que a gente às vezes entra num pensamento de preconceito. E aí ele falou assim, mas a China sabia de tudo, já tinha pesquisa, eles já conheciam o vírus, eles agiram rápido. E aí a gente lembra quando surgiu a epidemia na verdade, não foi uma pandemia, mas a gente teve o problema da Zika aqui no Brasil, né? E depois a gente teve o nascimento de crianças com malformação, né, craniana, e a gente também a gente tinha acompanhamento, porque a ciência brasileira também tem um trabalho muito bacana, e aí depois a Fiocruz conseguiu comprovar que as crianças que estavam nascendo com malformação era por conta da questão da Zika, junto com alguns outros institutos. Ninguém disse que a culpa do vírus da Zika era brasileiro. Uma médica espírita. Isso. Uma médica espírita. Ninguém botou a culpa no Brasil. Ninguém falou que a gente criou a Zika para as crianças nascer com a cabeça pequena. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de pensamento, porque pode nos induzir a um preconceito muito grande, muito grande. A gente pode confundir descuido, realmente eles descuidaram, né? Eles acharam que não era uma coisa, acharam que era uma gripezinha. Então, aconteceu o que aconteceu, né? Demorou a reação, né? Que é isolar as pessoas para não contaminar, porque ninguém tem né? A bióloga ali sabe, ninguém tem o anticorpo, né? Ninguém tem o anticorpo, imunidade, ninguém tem ainda mais gripe, né? Gripe, você espirrou aqui, já foi. Isso aí. Yuri, tem mais alguma outra pergunta? Alguém tem mais alguma outra pergunta para fazer? Eu tinha mais uma, só que eu não sei se dá para responder ela com o que a gente conhece até agora, né?
Até quando Medo. o período pode ser considerado contemporâneo? A ciência ela está andando a passos largos. A tecnologia também não fica para trás. E o mundo ele está saindo de provas e expiações para regeneração. Até quando vai ser contemporâneo? Não, contemporâneo... Sempre enquanto a gente estiver no presente. Mas a questão já tem algumas divisões, né? A ida do homem à Lua, né? Vai tendo recortes, né? Aí vão marcando períodos, né? Lá no futuro, né? Vai até a ida do homem à Lua. Depois que o homem foi à Lua, a Terra é redonda, gente. Vou lembrar, né? A volta que a Terra plana dá, né? Tenso. Então, questões, né, que pontuam, né? E muitos também tragédias, né? Atentado de 11 de setembro, né? Muitos colocam também como um período histórico. Outros estão colocando que nós estamos vivendo um período que vai ficar marcado na história, né? O dia que a Terra parou. Tem até a música, né, do Raul Seixas, né? Então, realmente, a gente nunca presenciou isso, né? Em um período da humanidade. Mas quando a gente desencarnar e reencarnar, aí a gente vai ter essa divisão, né? Do que a gente está hoje, né? Alguns dizem que a gente tem a marcação... a última marcação já não seria a Revolução Francesa. Seria a Segunda Guerra Mundial. Outros dizem que seria a queda do Muro de Berlim, porque você marca o início de um novo tempo. Outros dizem que é os anos 2000, o advento da informática, né? Então, muitos também falam que é 2019, porque é a questão do coronavírus. A gente só vai conseguir ter uma noção mesmo de divisão de tempo, né, de sair do que a gente entende hoje como contemporâneo e classificar esse período da Revolução Francesa, eu acho que daqui uns 40, 50 anos, né, quando a gente tiver um olhar consolidado do passado, a gente vai conseguir ver melhor. Nessas pesquisas que eu achei para ver, né, como que nós somos jovens, né, como sociedade, como vivendo em cidade, né, do período que o homem habita a Terra, né, desde o homem das cavernas, apenas 0,08% nós moramos em cidades. Então, como espírita, né, a gente vê como que a imortalidade, né, como que a história, né, a gente fala, né, o planeta está não sei quantos mil anos-luz. E aí? Então, se o espírito viajar a velocidade da luz, ele vai levar tantos anos para chegar no planeta X. Então, com certeza, existem velocidades maiores do que a velocidade da luz, que a gente não conhece. Então, nós ainda estamos aprendendo. Estamos nesse início aí, né? Mais alguma pergunta, Yuri? Não, acho que não. Jovens, mais alguma pergunta? Sofia, alguma coisa para falar? Gustavo, Guilherme, Ives? Não. O Alan acho que caiu também, não estou vendo mais o Alan aqui. O Ítalo também. As pessoas foram caindo. Não conseguimos recuperá-las. Eu só queria fazer um adentrozinho, assim, também para encerrar da minha parte, que assim, até com esse mundo de regeneração que a gente está falando, a gente tem que também entender enquanto espírita que ele ainda não chegou. Esse mundo de regeneração, ele ainda vai vir aos pouquinhos, né? Esses processos de pandemia, de epidemia, de catástrofes, de mortes coletivas, a gente ainda vai passar por alguns processos desse, que vai ser como se fosse um processo mesmo de expurgo e depuração, até esse mundo de regeneração se estabelecer. E ele não vai se restabelecer e a gente vai falar assim, nossa, estamos no mundo de regeneração. É uma coisa
mas não é sentido de forma tão brusca, né? Ele vai ser sentido pela mudança dos nossos sentimentos e pensamentos. A gente já está até falando, né? Com certeza muitas pessoas já vão sair dessa epidemia diferentes. E de todas que vão vindo, que vão acontecendo, a sociedade vai se remoldar. Eu acho que colocar talvez esse momento que a gente está vivendo como marco histórico, talvez no futuro ele realmente vai entrar. Porque ele vai mudar muita coisa, vai mudar o pensamento, vai mudar a economia. Então isso é talvez um dos pontos para esse mundo de regeneração, mas a gente ainda vai passar muitos outros. Saber quando ele se restabelecerá, enfim, a gente não tem esse determinismo, né? É importante isso a gente também... Né, também depende de quem? Depende de nós. Depende. Espero que seja rápido, né? Depende de nós, da pessoa. Depende de nós. Então, o mundo vai evoluindo e as pessoas aí, a Terra vai ter que ver um monte de gente de outros planetas, né, alienígena, para povoar a Terra. E os terráqueos vão para outro local porque não acompanhou. Então, não é a Terra que evolui, não é a massa da Terra que evolui. São as pessoas, na sua maioria, que vão evoluindo. É claro que tem a ajudinha como veio aqui os egípcios, né, as raças adâmicas. Então vão vindo espíritos para poder mostrar para a gente a melhor prática. Né? Isso aí. Então podemos caminhar para o nosso encerramento? Sim. Que os nossos amigos lá do Amor ao Próximo, daqui a pouco vão puxar nossa orelha lá, né, Mari? Então vamos lá, gente. Amigos do Cultivadores, Fábio, Penha, os demais coordenadores que não estão aqui presentes, a gente quer agradecer a oportunidade do estudo, de estarmos aqui. Foi maravilhoso. A tia Priscila também, convidada, lá do Grupo Espírita, discípulo de Joana d'Arc. O Ives, Yuri, Guilherme, Gustavo, Sofia, obrigado por terem ficado até aqui. São 8h07. A gente conseguiu ganhar da live dos sertanejos, dos pagodeiros. Estamos competindo. Mas é isso. Muito, muito obrigado. E que fica a reflexão, né? Eu acho que hoje, o que a gente pode dizer do nosso estudo, né? A ciência, ela deve andar com a religião, né? A religião não pode andar sem a ciência também. A gente está vivendo um momento de pandemia, um momento crítico. A gente está vendo o discurso religioso negacionista em muitos pontos. A gente não pode entrar por esse caminho, senão é um caminho sem saída mesmo. Senão a gente vai retornar todo mundo para a pátria espiritual e vai ter uma seleção natural aqui. Vai sobreviver só os que se preveniram, os que se precaveram, né? Mas, enfim, é isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa para se despedir? Podemos passar para a nossa prece? Só agradecer a oportunidade aí, o bate-papo, a troca. Sempre muito bom trocar. E voltar algum dia, ou virtualmente, né? Ou presencialmente, né? É isso, gente. Obrigada. Também, Cultivadores agradece a oportunidade. Nós te agradecemos. Quem gostaria de fazer a prece? Eu já falei da outra vez, né? Quem fez foi Yuri. Ives? Não. Acho que... Quem? Gente, esse povo... Não, eu acho justo, se todo mundo concordar, como foi um do Cultivadores do Evangelho que fez a prece inicial, um do Amor ao Próximo fazer a prece. Isso aí eu acho justo. Eu também acho. Cadê Sofia, então? Não, pode ser coordenador ou... entendi. Decidam aí. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus. Graças a Deus, né? Mesmo que virtualmente, nosso encontro foi tão rico, tão proveitoso. A gente teve uma aula de ciências, uma aula de história. Como é bom trocar, né, uns com os outros. Então, vamos agradecer a Jesus essa oportunidade. Senhor nosso Deus, Senhor Jesus, irmão adorado, mestre amigo, nessa noite agradecemos por essa oportunidade. Sabemos, Senhor, que não podemos estar fisicamente um perto do outro, mas estamos com os corações e pensamentos conectados. Tu já nos disseste
que aonde tiver um ou mais em teu nome, ali tu estarás. Agradecemos, Senhor, a tua companhia, por nos permitir aprender, estudarmos juntos. Que possamos sair daqui com os corações desejosos de construir esse mundo melhor. Ilumina as nossas casas espíritas aqui representadas. Ilumina os nossos lares. Ilumina os lares dos jovens que não puderam estar conosco nessa live. Que todos possam ser assistidos. Que as nossas vibrações de paz dessa prece sejam levadas aos hospitais, aos irmãos que estão nas frentes, Senhor, de trabalhos, policiais, médicos, enfermeiros, garis. Muito obrigada, Senhor, pela tua assistência e pela tua misericórdia. Permaneça conosco em nossos corações e mentes. Assim seja, graças a Deus. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensina.